Mestre Jesus esteja em nossos corações. Amém. Em mais uma oportunidade onde aqui estamos todos juntos, reunidos, né? Lá fora o friozinho, aqui dentro aquecendo os nossos corações, com assistência e com amparo de José de Mococa, dos mentores amigos, que estão nos buscando nos ajudar, nos amparar, nos assistir incansavelmente, pois eles não se cansam, eles estão sempre predispostos e acreditam em nós, pois se não acreditarem em nós, nós não acreditarmos em nós mesmos, com os nossos irmãos de caminhada, como haveremos de fazer a nossa evolução? Temos que acreditar nos nossos irmãos, acreditar em nós mesmos, acreditar no potencial de cada irmão, pois cada um de nós trazemos o potencial divino dentro de nós. Somos centelhas divinas do Criador, então se somos filhos de Deus, só poderemos tirar de dentro de nós coisas divinas, coisas belas, maravilosas. É só nos esforçarmos, é só nos amarmos, é só querermos, é só nos prontificarmos a dar o primeiro passo. Dando o primeiro passo, a gente continuará essa marcha maravilhosa e divina para a ascensão, para a felicidade, né, gente? Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser nossa irmã Maria de Fátima. Veio a Globo aí já gravar, gente. Então tá tudo certo, então vai ter realmente uma gravação de ouro. Hoje ela vai falar, gente, sobre o livro No Mundo Maior, tá bom? A palestra que vai estar começando, as palestras vão estar começando a ser feitas, né, na casa, acompanhando o livro, né, do Mundo Maior. Então ela vai fazer hoje o primeiro capítulo, né? Boa noite. Boa noite. Eu vou falar de um livro maravilhoso, André Luiz. André Luiz não precisa nem a gente apresentar, porque ele realmente é maravilhoso, todos os livros dele. E esse aqui é No Mundo Maior. E eu vou falar sobre ele. E vocês não ligam, porque eu não sou muito craque em leitura, tá? Se vocês não entendem, porque eu não ponho vírgula, eu não ponho ponto, eu vou ler. Tá? Então vocês vão fazer forcinha para entender. Eu vou falar sobre o primeiro capítulo, mas eu queria... Tem um pedacinho aqui do comecinho que eu achei tão interessante em falar. É do... começo até prefácio, do prefácio, sabe? Eu achei muito interessante. A missão de André Luiz, a missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros que somos, herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Para isto, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisa, onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. Somos filhos de Deus em crescimento, seja nos campos de força condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas de energias sutis, quais as do plano superior, os ascendentes que nos presidem, os destinos, são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefetível compassiva do divino amor. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste, nunca promoverá compulsoriamente homens e anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá
que é só mais um pedacinho, que a ordem e a hierarquia, a base do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparência externas. Os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus há que vencer o preço do amor, do suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem. Não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Todavia, aos crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem como os mais respectíveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de março de 1947. O que eu vi aqui está mostrando que tem títulos. Quando a gente partir, não vai ter nome, não vai ter título. Eu era o presidente do José de Mucoca. E daí? O que você fez? Qual foi a sua plantação? É isso que está dizendo a leitura. Porque não adianta nada a gente ter título e não fazer nada para que esse título valha alguma coisa. A lição está mostrando que a gente tem que escolher o plantio que quer. Você vai plantar o que você quiser. Agora, se você plantar coisa boa, maravilha. Se você plantar coisa ruim, maravilha para você, porque você vai apanhar, sofrer, vai crescer e um dia vai plantar coisa boa. O bom de tudo isso é que Deus não esquece da gente. A gente passa centenas de anos indo e vindo, milhares de anos, indo e vindo, e ele não se cansa. Às vezes a gente erra 5, 6 vezes a mesma coisa. E a gente, muitas vezes, continua errando. A gente tem um problema muito sério, que é o egoísmo. Nós trazemos o egoísmo bem alinhado em nossos espíritos. A vaidade, os ciúmes, a prepotência, né? Nós trazemos, não é um traz, nós trazemos, todos nós. Eu tenho uma amiga muito querida que já Deus já chamou para o outro lado. Ela dizia para mim: eu não tenho ciúmes, eu estou livre dos ciúmes. Passou alguns segundos, ela veio para mim e disse: eu tenho sim. A minha netinha vai para outra avó
E para que a avó deu alguma coisa e ela amou, eu fico morrendo de ciúmes. A gente tem os ciúmes alinhados em nossos espíritos. A gente ainda tem. Estamos aqui para consertar. Agora nós vamos falar entre dois planos. Aqui, eu vou falar alguma coisa porque eu li bastante, viu gente? Mas tenho um pouquinho de dificuldade para guardar as coisas, mas vou falar o que eu entendi. O André Luiz aqui estava indo, que ele ia com o Calderário, participar de uma reunião com o nosso querido Eusébio, né? Um espírito altamente iluminado. O Calderário, ele não conhecia o Eusébio, ele foi convidado e ele foi. O André Luiz, como gostava muito de saber tudo, ele se ofereceu e o Calderário, com a sua bondade infinita, deixou que ele fosse acompanhar. Então, o André Luiz estava olhando, eles estavam andando, estavam olhando, lembrando do passado, lembrando do jardim da casa dele, estava indo. Quando daí eles foram caminhando e chegaram na reunião que nós vamos participar. E falando um pouquinho de Calderário, que é um espírito maravilhoso, ele ama e trabalha com jovens encarnados e jovens que acabou de desencarnar. Jovens encarnados, ele trabalha através do sonho. Quando dormem, eles são levados e ele trabalha vários jovens espírita, não que ele fala espírita, de todas as religiões, todos aqueles que tiverem Deus no coração, todos aqueles que querem fazer o bem, todos aqueles que amam, é levado para as aulas com o Calderário. Então o Calderário, ele trabalha muito com esses espíritos, né? E quando chegaram lá na reunião, era um lugar maravilhoso, com árvores maravilhosas, e o chão era uma relva, era uma tina onde todos poderiam sentar, tinha muitos de pé e alguns sentados. Calderário olhou e falou: tem mais ou menos aqui 1.200 pessoas, 1.200 espíritos. 80% é esses jovens que eu estou falando, que está dormindo e ainda pertence à terra. E os outros trabalhadores da espera, onde que eles estavam. Estavam aprendendo para depois saírem a campo para trabalhar. Então, o André Luiz admira muito o Calderário, porque ele traz uma doçura, um amor tão grande pelos irmãos. Ele não consegue, ele não vê as imperfeições. Porque, como ele fala, quem não os tem? Todos nós temos imperfeições. Aquele que achar que não tem, um dia vai descobrir que tem. Então, ele é muito meigo e o André Luiz ama ele de coração. Então, eles estavam naquele grupo razoavelmente grande, quando falaram que o Eusébio, tinha chegado. Então, todo mundo que estavam todos conversando, um burburinho aqui, burburinho ali, todos ficaram em silêncio, porque aquele homem que todo mundo pensava, ele entrou, quando ele entrou, pensávamos que era uma pessoa completamente diferente, porque é um espírito altamente iluminado, né? Que o Calderário, ele reverenciava aquele espírito. O Calderário era grande, e aí ele se achava muito menor que o Eusébio. Então,
ele entrou muito humilde, aquele homem alto, forte, mas tão humilde, mas em volta deles tinha uns 6 espíritos com luzes muito grandes, assim, muito imensa. Ele não, mas os espíritos que estavam ao lado dele, sim. Fizeram um cordão, né, para que entidades negativas não pudessem entrar, né. Daí, ali, esse Eusébio mostrou que também era um espírito grandioso, um espírito de muito amor, um espírito que também trabalhava com jovens que também tinham vindo do sono, jovens que tinham recentemente desencarnado. Então ele fala que esses jovens tinham que ser trabalhados porque eles seriam o futuro da nossa terra. Aqueles jovens tinham que ser muito amparados, muito ensinados, muito orientados, porque eles tinham luzes, eles já eram jovens com a sua luz, só que ainda eles tinham medo, como o homem, que ele fala, o homem tem muito medo de muitas coisas que não é mais para ter medo, como a morte. A morte, todo mundo vai, não tem como ter medo dela. A gente tem que, lógico, não bater palma, sair rindo, feliz, contente que alguém morreu. Não, mas respeitar. Principalmente quando a pessoa desencarna pela mão de Deus. Não morreu por um tiro, por um isso, por aquilo. Morreu porque Deus assim não permitiu. Morreu de uma doença e a gente se apavora, fica doido, desesperado. E é o que ele quer dizer. As pessoas ainda têm medo de muita coisa, né? Da conversinha, faz conversinha, tem que fica ouvindo conversa, dá valor a conversas que nem tem propósito. Então, ele fala que nós da Terra ainda estamos muito preocupados com besteiras. Mas é verdade, a gente está muito ocupado, muito preocupado, né, com besteiras, com coisinhas que não tem lógica, não tem propósito nenhum, nem da gente viver, nem da gente falar. Nós temos que caminhar em busca do melhor. Ele fala também que a gente tem que fazer bastante caridades. A gente tem um costume de começar uma caridade e daí parar de fazer. Não é assim. É um começo que você começou e você tem que ir até o fim com ela, porque é uma coisa seríssima. É seríssimo. A gente não vem para a Terra para brincar. A gente vem para a Terra para aprender. E como eu disse no começo, muitas vezes a gente encarna 10, 20, 100 vezes fazendo a mesma besteira. A gente, quer dizer, o que ele quer dizer é que a gente perde muito tempo com besteira. A gente, sabe, se preocupa muito se João falou de mim, se Manuela não falou, se o outro criticou. A gente, sabe, aqui na Terra, a gente se preocupa muito com besteira. A gente tem que se preocupar mais com o ser, não com o ter, né? A gente quer ter muita coisa, quer ter carro. Não estou falando para a gente não ter. A gente trabalha, a gente pode ter, mas não fazer disso a coisa mais importante da nossa vida. Não é, porque não é a coisa mais importante. Nós vamos deixar a matéria e vamos embora. Não vamos levar nada, nós não vamos levar nem sequer um tiquinho de cimento com a gente. A gente vai deixar tudo aqui. Então, a gente se preocupa muito com títulos, com coisas bobas, sem propósito.
propósito. Que nem eu vi hoje, que eu leio também o Evangelho, o Livro dos Espíritos, uma pessoa iria corar se ela falasse que o pai dela foi um sapateiro. Ia corar de vergonha, porque o pai foi um sapateiro, uma pessoa honesta. Ia ficar radiante de saber que o pai era um crápula, uma pessoa cruel, porque ele tinha títulos. Então a gente está muito ligado nessas bobices, nessas coisinhas bobas da vida. Então o Eusébio, ele mostra que esses meninos, esses 80% de 1.200, eu não fiz a conta, 80% de 1.200, eles estão sendo trabalhados no mundo espiritual para ajudar a Terra. Então, gente, olha o trabalho que esses espíritos têm. Olha, eles esperam aqueles irmãos todos, porque eles falam que esses jovens, essas pessoas, elas têm grandes possibilidades de caminhar muito rápido para Jesus, porque eles têm bondade infinita no coração, né? São jovens que estão dispostos a trabalhar para o bem. E o interessante que eu achei nessa lição, que eles falam, não é espírita só, os jovens religiosos, todas as religiões, todas são filhos de Deus. Aquele que ama, aquele que quer o bem, aquele que ajuda, aquele que não critica, que não aponta, que não julga, aquele que está caminhando. Não que são anjos, não, porque o único anjo da terra foi Jesus. Todos são que nem disse ele. Todos estamos caminhando, mas já são espíritos com conhecimento. Então, gente, a gente vê isso, eles falam jovem, mas todos nós, se tivermos amor no nosso coração, se nós fizermos o bem, se amarmos, não ficar com coisinhas bobas, sabe, essas coisas bobas que nós temos ainda, nós também vamos estar lá entre esses 80% dos meninos que estão estudando. Nós também vamos estar. Ninguém, não é que nós somos velhinhos já com cabecinha branca, né? Não, nós vamos estar lá também. Só depende de nós, não depende de mais ninguém. Então, o nosso irmão, prestava serviço ativo na crosta da terra. O Eusébio, ele trabalhava aqui na crosta da terra, né? E atendia os irmãos de forma direta, aos irmãos encarnados. Especializara-se na ciência dos socorros espirituosos do mundo. Poderíamos clamar. Ele fazia como se fosse psiquiatria iluminada. Ele trabalhava na mente os jovens, mostrando na mente dele como se fosse psiquiatria iluminada. Então, e que o André Luiz fala que é uma área que ele ama muito, a psiquiatria, psiquiatria, né? Da mente. É uma área que ele ama muito e é uma área que a gente tem que trabalhar bastante sobre isso, porque nós da Terra ainda estamos bastante perdidos, né? Mas como Deus não nos abandona, graças a Deus, Ele nos dá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reencarnações. Só nos resta aproveitar essas reencarnações, porque
eu estou falando de um pedacinho deste livro. Esse livro tem coisas fantásticas. Eu, para ser sincera para vocês, eu nunca tinha lido ele, tá? Eu já li quase todos os livros do André Luiz, e esse aqui tinha passado em branco. Mas eu achei fantástico. A gente aprende imensamente. Aqui a gente vê que nós ainda somos meros aprendizes. Estamos tentando gatinhar, ainda estamos gatinhando muito. E o Pai Eterno está sempre conosco. Eu falo, esse é o jeito de eu falar sobre Deus, que Deus não tem mão, não tem pé, não tem cabeça, não tem corpo. Deus é uma energia de amor. E nós entramos nessa energia de amor porque essa energia já está em nós. Todos nós temos Deus em nossos corações. Essa energia está dentro de nós. E nós estamos dentro desta energia de amor. E só nos resta caminharmos em busca do melhor. Porque não melhor para os meus, não. Melhor para todos nós. Melhor para a humanidade. Melhor para o universo. Melhor para o meu suposto inimigo. Melhor para o meu, aquela criaturinha que eu não gosto. Melhor para todo mundo. Porque para Deus somos todos iguais. Todos iguais. Não tem o preto, não tem o branco, não tem o corintiano, São Paulino, palmeirense, não tem o católico, o evangélico, o espírita. Somos todos filhos de Deus. Quando nós vemos um homem à rua, caído no chão, daí uma vez uma pessoa me falou assim: quando eu vejo, eu não vou rezar não, ele que quis. Eu também fiz um monte de besteira, porque eu quis. Hoje, eu estou tentando não fazer. Todos nós já tivemos ali. Talvez não debaixo de uma ponte, não numa sarjeta, não comendo lixo, não, talvez não. Mas aquele irmão, ele é apenas um irmão que está necessitado de ajuda. Se não podemos dar alguma coisa sólida, podemos dar uma prece que eu li no livro dos Espíritos hoje, que ninguém é tão pobre na terra que não possa auxiliar aqueles que estão caídos. Ninguém é tão pobre que não possa amparar, proteger alguém que está caído. Como fazer isso, Fátima? Com prece. E também o livro dos Espíritos fala que a prece é a maior bênção que nós podemos dar quando ela sai do coração. Quando ela sai do coração, realmente, não para a língua para fora, porque a gente às vezes quer se mostrar, então a gente, não, aquela prece em silêncio mesmo, que Deus te ilumine, que as entidades que estão aí do seu lado, porque com certeza deve ter, sejam paradas e socorridas, tanto quanto você. Não desfazer, não, credo, não, que credo. Credo de nós que fala isso, porque somos todos filhos de Deus. Ele está caidinho hoje, mas amanhã vai estar de pé. E ele está caidinho hoje porque com certeza ontem deve ter feito muita gente cair. Porque Deus não vai permitir que um irmão passe numa situação difícil se aquele irmão for uma pessoa angelical. Não. Aquele irmão também fez. Por isso que eu sempre falo, e eu tenho consciência disso.
consciência, gente, consciência de tudo que... Às vezes as pessoas não gostam muito que eu falo isso, mas é uma coisa que está aqui, está aqui, está aqui. E eu não vou parar de falar, porque tudo que eu planto, eu colho. Tudo. Deus colocou nós simples e ignorantes na terra. Simples e ignorante. Nós não sabíamos nada. Vai no meio caminho, aprende. Faça o melhor para você. O melhor que você puder. Ele não para, não. Faça o que você... Só que você não esqueça que tudo que você plantar, tudo, uma vírgula, um ponto, um X, qualquer coisinha, tudo você vai responder por aqui. Tudo, gente. Então eu fico matutando quando Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Daí eu penso assim, Jesus Cristo estava vendo há 1500 anos depois, na Guerra do Hitler. Aqueles irmãos não sofreram tanto, não choraram tanto, não amarguraram tanto os judeus. 1500, e você planta, não importa quanto tempo você planta, você vai colher. Daí a gente, mas não é assim. É assim, sim. Aqui na José de Mococa, esse templo de amor, de sabedoria, de bastante grandiosidade, às vezes manifesta entidades muito bravas, muito bravas. E essas entidades muito bravas, o que elas fazem? Culpa nós que estávamos fazendo besteira com eles. Houve uma vez, eu não sei se eu posso contar, não vou contar. Houve uma vez que uma entidade chegou e falou assim: vocês eram tão mal que quando nós sonhávamos que vocês iam passar pela nossa vila, a gente evacuava na roupa. Olha como a gente era bonzinho. Nós fizemos coisas que o bom Deus, eu falo que Deus até duvida, não tinha brincadeira, porque claro que ele sabe. Então, gente, é isso que o Eusébio quer da gente, que a gente melhore, que a gente mude, que a gente caminhe para Jesus. Nós já fizemos, está feito. Mas que tal agora começarmos a não fazermos mais? Vermos os nossos irmãos como amigo, ver os nossos irmãos como filho, porque o que mais as mães e os pais amam são os filhos. Ver-los como filhos, não vermos como inimigo. Vamos começar a ver todos nós como amigo, como irmão, como filho, como o Zé falou, nós podemos ser uma parte daquelas 1.200 pessoas que estávamos lá quando a gente dormir e levar Jesus no coração. Não dormir com raiva, não dormir ofendendo, não dormir magoado, não dormir com vontade de enforcar alguém, não, dormir em paz. Tem pessoas que falam: mas eu não consigo dormir. Por que será? Busca dentro de você. Por que você não consegue dormir? Não estou falando uma pessoa que precisa tomar remédio. Estou falando dormir o sono do justo, vamos falar assim. Por que a gente tem um pouquinho de dificuldade em dormir? Porque a gente tem alguma coisinha para ser descoberto, não pelos outros, descoberto por nós mesmos. Porque quando nós descobrirmos, gente, a nossa imperfeição, quando nós descobrimos as coisas erradas que estão nos fazendo mal, nós vamos ver como que é bom a gente descobrir, porque ainda nós achamos que
que somos perfeitos. Ainda nós achamos que nós não fazemos, como disse aqui no prefácio, a gente ainda acha que, nossa, eu vivo no José de Mococa, eu trabalho na mesa do José de Mococa, eu venho de quarta, sexta, sábado e domingo no José de Mococa. E o que você faz? Só vem no José de Mococa. E nós temos que pôr esse em conta dentro de nós. Porque uma vez o Saulo me falou, não adianta vir para o José de Mococa dormir debaixo da mesa. Saulo falou para mim, não adianta a gente dormir debaixo da mesa no José de Mococa e só dormir debaixo da mesa, não fazer nada. A gente tem que trabalhar, a gente tem que voltar, a gente tem que se melhorar, porque então nós vamos realmente ficar debaixo da mesa do José de Mococa uns 3 milhões de anos, de séculos. Vai ficar aqui, debaixo da mesa, sem aprender nada. Não vamos levar fusquinha, brigas, discórdia, desavença para os nossos lares. Vamos acompanhar esse livro, eu gostaria que vocês lessem, porque agora eu vou ler ele, agora eu peguei e vou embora. Lê ele, daí vamos ver o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele vai nos ensinar, o quanto ele vai buscar dentro de nós. Não é vai buscar o Fábio, não. O Fábio é o problema do Fábio. Vai buscar dentro de mim, Fátima. É o que está dentro de mim que eu vou responder. Não é o que está dentro do Fábio, dentro da Sandra, do Rafael. Não vai da Graça, não vai. Não, deles é deles. É o meu que eu vou responder. É dentro de mim. Então a gente tem que buscar dentro de nós. Vocês me desculpam que eu li, eu não entendi muito bem, mas eu estou falando porque o meu coração está mandando. Então, gente, vamos caminhar e estudar o livro, tá? É no Mundo Maior, olha, esse livro aqui, ó. Mundo Maior, André Luiz. Maravilhoso. O Eusébio, um espírito grandioso. O Calderário, maravilhoso. O André Luiz, os espíritos que estavam ao lado do Eusébio, imenso. Ele não, ele sempre muito humilde, o Eusébio. Ele não mostrou, lógico que ele tinha, mas ele mostrou. Desculpa, a luz dele ele apagou, né? Para não mostrar que ele não gosta de se endeusar. Ele é apenas o Eusébio, é o que ele hoje. Vamos ser apenas nós. Fátima, cada um de nós. Não vamos ser mais que isso, que já dá muito trabalho em ser Fátima. E dá muito trabalho em ser cada um de nós. Nós temos que lutar, nós temos que aprender. Vamos aprender, vamos lutar e vamos amar, que é o que Jesus quer de todos nós. Muito obrigada e até a próxima.